Homem-Aranha de Volta ao Lar é um filme muito massa e cheio de referências. Pra ser sincero, eu acho que talvez ele tenha referência até demais. Será que precisa mesmo disso tudo? Vamos conversar sobre isso? Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias dessa semana. Meu nome é Tavos Mata Machado e o meu Mimimi de hoje é: Homem-Aranha de Volta ao Lar tem muitas referências, talvez até demais. Se você já assistiu ao filme, sabe que ele é sensacional. Já tem crítico, vários inclusive, falando em melhor encarnação do Homem-Aranha no cinema. Tom Holland parece que foi criado em um laboratório para interpretar o Peter Parker. Essa ambientação de narrativa de ensino médio americana, meio estilo John Hughes, ficou muito legal. O elenco de atores e de atrizes coadjuvantes, especialmente aqueles mais jovens, é fora do comum. E é claro, o Homem-Aranha finalmente chegou no universo cinemático da Marvel. Esse filme tem muita coisa boa pra gente falar, mas provavelmente já tem bastante vídeo por aí falando das coisas boas. Então eu vou pedir licença pra vocês e falar daquilo que me incomodou no filme. Referências demais. Calma lá, vamos entender isso daí. Bom, vocês já repararam como que o cinema hollywoodiano, em especial o de ação e aventura, tem ficado cada vez mais obcecado por referências? Quantas vezes a gente não vai no cinema e fica igual detetive, procurando por aquele objeto em cena que vai fazer um paralelo com outro filme da franquia, aquele nome daquele personagem que vai te lembrar de um quadrinho, ou aquela frase que foi tirada daquele outro filme. O canal gringo Nerdwriter, que a gente já mencionou aqui algumas outras vezes, fez um vídeo sobre esse assunto. E lá eles falam que a intertextualidade é a nova moeda de troca em Hollywood. Calma lá, vamos entender isso daí. Pra quem quiser, o vídeo original do Nerdwriter tá aqui na descrição. Bom, vamos começar tentando entender o que é intertextualidade. Esse conceito foi popularizado pela crítica literária Julia Kristeva, uma teórica do pós-estruturalismo. A Kristeva vai defender que o sentido de qualquer texto não passa por um processo direto de transferência de significado entre o escritor e o leitor. Ou seja, não existe uma comunicação direta do sentido. O que de fato existe é um conjunto de códigos que compõe o repertório interno, tanto do escritor quanto do leitor. E é a partir desse código compartilhado que o sentido é construído. Por exemplo, se alguém reclama do frio e eu falo que é porque o inverno está chegando, essa pessoa pode achar que eu tô falando só dos ciclos meteorológicos do ano. Mas se essa pessoa compartilha do mesmo repertório cultural que eu, ela vai ler uma camada extra de sentido. O código Game of Thrones vai filtrar a nossa comunicação. E ela vai entender que eu estou estabelecendo um diálogo textual na minha fala, uma intertextualidade. Na ficção, isso pode ter um potencial narrativo muito poderoso. A gente consegue ver isso, por exemplo, no romance Ulisses, do James Joyce. Lá, a gente tem uma história que, se lida à luz de outra narrativa, o clássico épico Odisseia, de Homero, acaba por gerar uma outra chave inteira de leitura, uma nova camada de sentido. E, na verdade, a intertextualidade faz parte da forma que a gente usa a linguagem. Boa parte dos nossos processos comunicacionais são intertextuais. Quando eu dou um conselho para alguém e essa pessoa recusa, e aí eu digo para ela que eu lavo as minhas mãos, eu estou estabelecendo um diálogo com uma narrativa bíblica, a história de Pôncio Pilatos. Bom, então voltando ao vídeo do Nerdwriter. Lá o youtuber vai defender que no cinema hollywoodiano contemporâneo, a gente está vendo o surgimento de uma nova forma de intertextualidade. Ao invés de ser uma intertextualidade que tem o propósito de incorporar novas camadas de sentido a uma determinada narrativa, a partir de um compartilhamento do código cultural entre o escritor e o leitor, essa intertextualidade que Hollywood propõe busca criar uma reação emocional imediata, motivada principalmente por um senso de nostalgia. Um bom exemplo disso está no trailer de Star Wars: O Despertar da Força, na hora que a gente vê a Millennium Falcon pela primeira vez. De repente, somos inundados por todas as memórias da trilogia original, e isso dá um êxtase na gente. O Nerdwriter vai chamar isso de intertextualidade como arma. O problema dessa estratégia narrativa para ele, e eu concordo, é que cada vez mais ela começa a ser usada como uma aposta segura de Hollywood nos enredos, para conseguir gerar reações emocionais da plateia. Ou seja, várias vezes, ao invés de apostar num enredo inovador, em atores brilhantes, em diálogos inteligentes, em assuntos controversos, os estúdios preferem apostar em jogar o maior número de referências possível na tela, para conseguir prender a atenção do espectador durante o filme todo. Honestamente, eu acho um truque bem vulgar. Sem ser sexy. Sem ser sexy. Chapa! Vejam bem, é claro que eu não acho que existe um problema em você colocar referências a uma franquia em uma determinada obra. Eu só acho que tem formas inteligentes de fazer isso. Não dá pra deixar de falar no exemplo do personagem Caliban em Logan. Um personagem lá do B dos quadrinhos, que poderia ter sido enfiado lá como um simples fanservice, um nome jogado pros espertinhos soltarem o famoso "eu peguei essa referência", mas não. Ao invés disso, eles pegam um
ator para fazer o papel, desenvolve um roteiro inteligente ao redor dele e transforma esse personagem em um dos mais envolventes do filme. É muito diferente, por exemplo, da série de Demolidor, em que a gente fica sabendo que o boxeador que lutou contra o pai de Matt Murdock na fatídica luta que levou à sua morte é, na verdade, Crusher Creel, o Homem Absorvente. Que propósito narrativo que essa conclusão serve? Serve apenas para alguém apontar para a tela e falar, eu entendi essa referência. E francamente, eu acho que a nossa atual geração de espectadores de cinema hollywoodiano, e eu me incluo nessa conta, já tá patético ao quanto a gente se deixa levar por essas referências, a despeito de um bom roteiro. Parece que a gente gosta da sensação de se sentir mais inteligente que as pessoas da sala que não pegaram a referência. E é por todos esses motivos que cada vez mais eu sinto que a intertextualidade como arma vira uma muleta para filmes que não conseguem se sustentar. Bom, e o que tudo isso tem a ver com Homem-Aranha de Volta ao Lar? Bom, acontece que esse filme tem muita referência. Muita. Não acredita? Bom, vamos lá. Agora vem a onda de spoilers. Se você quiser fugir dos spoilers, pula o vídeo até esse minuto aqui. Você vai falar no interesse amoroso de Peter Parker no novo filme, Liz Allen. A personagem Liz Allen é, na verdade, o primeiro interesse amoroso de Peter Parker nos quadrinhos originais, lá nos anos 60, antes da Gwen Stacy ou da Mary Jane. Embora, originalmente, ela não seja filha do Toomes, o Abutre. Tem também a Michelle, a colega de sala do Peter, que é uma personagem sensacional e uma das que eu mais gostei do filme. Nos quadrinhos, a Michelle foi uma recente namorada do Peter, que era a irmã do colega de quarto dele. E no fim do filme, ela ainda se apresenta dizendo, pode me chamar de MJ. Uma referência bastante óbvia a Mary Jane. A gente tem também a Betty Brant, que nos quadrinhos é a secretária do Clarim Diário. Inclusive, ela já apareceu antes em filmes do Homem-Aranha. Mas em De Volta ao Lar, agora, ela é uma aluna da escola de Peter, que é a âncora do telejornal da escola. E no filme, ela tem ainda mais uma referência. Embora seu nome seja Betty Brant, o seu design é muito obviamente inspirado no design de Gwen Stacy. Cabelo liso, loiro e a faixa preta na cabeça. No filme, a gente também tem o personagem Aaron Davis, interpretado pelo Donald Glover. Você talvez não lembra, mas ele é aquele ladrão que tenta comprar as armas da gangue do Abutre. O Aaron Davis, nos quadrinhos, é o vilão Prowler. Inclusive, no universo Ultimate, ele é o tio do Miles Morales. E no filme, ele menciona ter um sobrinho. Ou seja, possivelmente, Miles Morales existe no universo cinemático da Marvel. Vale dizer também que Donald Glover apareceu no filme depois de ter feito uma campanha para ele mesmo interpretar Miles Morales, pois existiu na época alguns boatos de que nesse filme não seria Peter Parker o Homem-Aranha. A gente também tem o melhor amigo e colega de quarto do Peter, o Ned. O nome Ned provavelmente é uma referência ao Ned Leeds, um colega de sala do Peter Parker nos quadrinhos, que depois vira o Duende Macabro. Mas o personagem do filme em si é muito obviamente inspirado no personagem Gank Lee, o melhor amigo e colega de quarto de Miles Morales no universo Ultimate. No filme a gente também vê entre os vilões o Shocker, em duas encarnações diferentes, Herman Schultz e Jackson Bryce. Um deles também conhecido como o vilão Montana. Ainda na gangue do Abutre, a gente tem o Phineas Mason, que é o personagem Tinkerer nos quadrinhos, o vilão responsável por fazer máquinas, roupas e demais apetrechos para os outros vilões. E por fim, ainda entre os vilões, a gente também tem a aparição do Mac Gargan. Vocês devem lembrar dele aparecendo na cena do navio. E também, se vocês ficaram até o final, viram ele na primeira cena pós-créditos. Mac Gargan, nos quadrinhos, é o clássico vilão, o Escorpião. E, se a gente fosse deixar levar pela cena pós-crédito, possivelmente vai ser o vilão do próximo filme. No filme também aparece a Organização Controle de Danos, ou Damage Control, no original. A Damage Control teve sua própria série de quadrinhos do universo Marvel. Um quadrinho com uma pegada meio de humor, que acompanhava aqueles agentes que tinham o objetivo de limpar a bagunça dos super-heróis. A gente tem no filme o diretor da escola do Peter, o diretor Morita, que, pelo que a gente pode identificar no filme, é descendente do Jim Morita, um membro do Howling Commando, que acompanha o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Jim Morita aparece no primeiro filme do Capitão América, interpretado pelo mesmo ator que interpreta agora o seu descendente em Homem-Aranha. A gente tem inclusive uma referência bastante obscura no filme. O professor de educação física do Peter se chama Coach Wilson. Provavelmente uma referência a um personagem dos quadrinhos estilo novela que a Marvel fazia, lá nos anos 60, quando os quadrinhos de super-heróis estavam voltando a ficar populares ainda. Mas no final do filme a gente tem uma cena que parece uma referência também bastante direta ao arco Guerra Civil dos quadrinhos, em que o Tony Stark convida o Peter a participar dos Vingadores e fala que vai ter uma conferência de imprensa do outro lado. Nos quadrinhos, essa conferência de imprensa é que o Peter revela sua identidade para todo mundo. Ainda nessa cena, Tony Stark apresenta Peter a sua nova roupa de aranha, que pode ser uma referência a Iron Spider, que o Tony Stark faz pro Peter nos quadrinhos, ou ainda a Spider Armor, uma armadura que já teve 3 encarnações diferentes ao longo da história dos quadrinhos. Ainda falando em roupa,
a gente tem uma referência a uma das fases mais clássicas do Homem-Aranha nos anos 70, quando ele tinha aquela teia no sovaco. E por fim, essa muita gente talvez não tenha pego, na parte que ele tá falando da mudança, o Happy Hogan fala do cinto mágico do Thor, que provavelmente é o Megidjord, um artefato mágico que de fato existe na mitologia nórdica, que já apareceu antes em algumas histórias do Thor. Ou seja, todas as pessoas, coisas e organizações são referências a alguma coisa do universo do Homem-Aranha. Tudo tem. Todas as coisas. Tudo. O universo Marvel, né? De modo geral, não só do Homem-Aranha. Ufa! Isso é só o que eu consigo me lembrar tendo visto o filme há uns 4 dias antes da gravação desse vídeo. Eu acho bem possível que talvez eu ainda veja algumas outras referências quando eu ver o filme de novo. Por que isso me irrita? Porque, francamente, eu sinto que esse filme não precisa disso. Pensa, por exemplo, na personagem da Michelle. A atriz faz um papel sensacional. O roteiro consegue propor uma personagem feminina forte, tenaz e de humor ácido e quase cruel. Ela te conquista fácil ao longo do filme, sendo uma das minhas personagens favoritas, inclusive. E francamente, pra que colocar aquela cena no final dela falando "pode me chamar de MJ"? Ela não é a Mary Jane. Ela provavelmente não vai virar a Mary Jane. Eu espero. E ela inclusive já é baseada numa outra personagem dos quadrinhos, que também é interesse romântico do Peter, e que não é a Mary Jane. O único sentido disso é você poder apontar pra tela e falar: "Ah, eu entendi essa referência". Sério, gente? Pra quê? Porque é divertido. Mas há 8 anos atrás, da primeira vez que a gente viu o cara do Hulk aparecendo no filme do Homem de Ferro, foi muito legal. O Mark Ruffalo. Não, muito antes. Era o cara que fazia o General Ross no filme do primeiro filme do Hulk, com o Edward Norton. Tem um cara que faz o General Ross. Aí no primeiro filme, no final do filme do Iron Man, esse cara vai falar com o Tony Stark pra falar sobre a iniciativa Vingadores. Isso foi legal lá. Cansou. E algumas outras vezes. Porque agora virou isso. Você joga isso no filme quando você não tem mais o que colocar. E aí, tipo assim, não precisa, velho. O filme é bom. O filme é legal, sabe? É um filme, os efeitos dele são muito legais, são empolgantes, sabe? Filme que você segura na cadeira e fica assim, sabe? Não, e o efeito já tem uma suspensão da descrença, porque você tá assistindo, você tá envolvido e de repente fala: "Ah lá, eles jogaram uma referência". Você volta, você puxa, fala: "Poxa vida, lá mais uma referência". Não exatamente. é mais legal assim, uma referência. É tipo assim, nossa, mais uma referência. Completamente. Sabe, tipo, é só pra. É isso, é só pra você falar: peguei. Os fãs vão gostar muito. Sabe? Sei lá. O que me irrita é justamente isso. Homem-Aranha de Volta ao Lar é um filme bom. Bons atores, boa direção, bom roteiro, bons efeitos. O uso constante dessas referências quase faz parecer que o filme não acredita no próprio potencial. Ele é um filme que não precisa apelar para esses recursos para agradar a plateia. Mas essa muleta narrativa faz tão parte do modus operandi de Hollywood hoje em dia, que parece até que um diretor não tem mais permissão de fazer um filme que não jogue referências na tela a cada 5 minutos. Mas e você? O que você acha disso tudo? Já assistiu Homem-Aranha de Volta ao Lar? Pegou todas as referências que eu falei aqui? Viu outras referências que eu talvez não tenha visto? Acha que essa tendência de Hollywood tá exagerada ou é algo que te agrada? Por favor, deixa sua opinião aqui pra gente continuar no papo. E se tiver curtido o vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e até quinta-feira que vem. Beijo no coração e até mais. O Homem Absorvente, que é simplesmente o melhor nome de personagem da Marvel. E é sério que ele chama Homem Absorvente. Mas em inglês também. Absorbing Man. E aí, nos quadrinhos em português, ninguém achou que seria uma má ideia traduzir pra Homem Absorvente. Muito bom. Poxa, podiam tão facilmente ser transformados em Homem Mods, né?